todo errado. Então, como o Levi falou aí depois, se o livro de Enoque não existe, por que foi encontrado nos manuscritos do Mar Morto e autenticado? Por que a igreja etíope, uma igreja lavada e remida no sangue de Jesus, que tem ligação com a tribo de Dan, ela preserva uma igreja perseguida, avivada? Ah, se toda a igreja... O livro de Enoque sabe por quê? Porque quiseram esconder de vocês. O problema é que as pessoas não aceitam. Ficam aqui, ó. Ah, não está no cânon. Ah, não está. O cânon não é a verdade é a palavra de Deus. O cânon não é a verdade é a palavra de Deus. E João, não tem nenhuma fala de Jesus sobre Enoque. O único livro da Bíblia que a gente tem que cita Enoque é a carta de Judas. Fora esse, não tem outro. Entendeu? Esse livro não é um livro do cânon, mas ele tem o registro desse evento aqui. Só por ele não ser o livro canônico, o que a galera faz hoje, ô pastor Pimenta? É do diabo, o livro de Enoque é do diabo. Cara, os achados de Qumran tinha livro de Enoque lá. Os essênios preservaram, né? Tinha vários livros lá, inclusive de Enoque. E aí trouxeram e já tinham encontrado lá nos anos 1700 e pouco, lá na igreja de Etiópia, que tem o livro lá. Se você é um cidadão etíope, você vai pegar uma Bíblia com mais de 80 livros e Enoque vai estar lá e você vai ler no culto. Ou a escolinha bíblica vai ensinar para você lá. Mas você aqui no Brasil vai falar que é o livro do diabo. Só que o povo está preservando desde aquela época. Que eu falei de Jâmedos e alguns concílios, esses livros não estavam no cânon do judeu, mas eram livros que estavam no meio e eram lidos sim em sinagoga, como o próprio pastor Pimenta falou, isso é verdade. Mas não é canônico, como o livro do Justo também não é. Mas se você pegar o livro do Justo, lê ele, você vai ver lá a narrativa de Abraão, que conviveu com Noé, foi perseguido por Nimrod. Abraão é praticamente parecido com Jesus, né? Nasceu na caverna e tal. Há uma narrativa lá também, entendeu? Porém, não é um livro canônico. Então a galera tem uma rejeição muito grande com esses livros, sabe por quê? Porque o sistema religioso trabalha assim. Se você der conhecimento pro povo, você não domina o povo. Então, vamos trabalhar de uma forma que eles não tenham conhecimento. Roma fez isso. Séculos. E aí os caras vêm com essa história de 4 séculos depois. Eu não tô falando disso, eu tô falando é do cânon bíblico. Eu falei aqui que esses livros, eles nunca entraram no cânon bíblico. E é por isso que você não pode dizer que saíram, né? Já que não entraram, como é que vão sair? De um lugar que nunca entrou. Não tem como isso aí. E daí os caras vêm com essa história aí, que a igreja, todo mundo sabe que ela guardou nesse livro aí, a igreja lá da Etiópia. Mas o caso aqui é que nunca entrou, cara. Os pais da igreja nunca aceitaram esse livro, tá? E além do mais, esse livro, ele é um livro herege, melhor dizendo, esses 3 volumes desse livro de Enoque são heresia pura. Nunca foram aceitos no cânon bíblico. Tá entendendo? Agora é claro que o pessoal quer usar esse livro extra aí para tentar sustentar essa teoria aí, que inclusive, Euclésio, é ensinado também pelos TJ, tá? Pelos Testemunhas de Jeová. Se você for conversar com o TJ, ele vai ensinar que ali eram anjos alienígenas, não eram homens. Mas se você pegar, Mateus, todo o contexto ali dessa história do Gênesis ali, vai estar falando da corrupção da humanidade, não da corrupção de anjos, tá? E besteira, vamos lá. Se der uma pesquisadinha, pode ser no Google, eu não tenho dificuldade com o Google também. Você vai ver que 400 anos depois de Cristo, a Igreja Católica Romana tirou o livro de Enoque para ser citado e nem estudado mais. O outro perguntou, aonde que está escrito que Jesus citava Enoque? Nos Evangelhos Sinópticos. Quem mais citou? Judas, discípulo. Tá entendendo? Então, eu estou trazendo aqui para vocês base, história, tá na historicidade. A outra... Eu não estou entendendo, parece que estão citando aí Enoque para defender que os anjos tiveram relação sexual com mulher lá em Gênesis 6. Isso é uma vergonha.
Isso é uma vergonha. Vocês nunca podem dizer que são protestantes. Os senhores que estão defendendo isso aqui, nunca mais eu quero ver os senhores em live dizendo que são protestantes. Estão entendendo? Nunca mais, porque os senhores acabaram de rasgar a primeira sola do protestantismo, que é a sola escritura. Eu não quero mais ver os senhores chamando católico de idólatra, e nem quero ver os senhores falando mal do católico mais. Tá bom? Quero ver os senhores abraçadinhos com os católicos. Porque para os senhores querer sustentar teoria e teologia fraca, redundante e ridícula, utilizando texto espúrio, texto tardio, como é o caso de Enoque, ridículo. O rapaz falou aí que depois de 400 anos os concílios tiraram o livro de Enoque. Da onde tiraram? Pelo amor de Deus, passa essa vergonha não. Pelo amor de Jesus, o livro de Enoque nunca entrou em nenhum cano. Nem a ortodoxia judaica, nem a ortodoxia cristã aceita o livro de Enoque. Agora vamos lá, o outro disse que era lido na sinagoga. Vamos lá. Certamente aqui temos uma problemática. Temos uma problemática em que a pergunta que eu fiz, que eu não obtive resposta de nenhum, é porque em Lucas, no capítulo 3, a gente vê a genealogia de Jesus todinha. E no versículo 38, quando fecha a genealogia de Jesus, ele diz: Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então, se certamente você for contra esse texto, você vai estar dizendo que o evangelista Lucas está mentindo neste texto. Aí você abre portas para o ateísmo. Se você disser que a fala de Jesus, onde ele diz que anjos não se casam e nem dão-se em casamentos, você vai estar dizendo que Jesus mentiu, abrindo mais portas para o ateísmo. E se você disser que o livro de Enoque é um livro canônico, então vamos pegar Macabeu, Judite, Tobias, que ensina até mesmo o misticismo, coisa que a Bíblia condena, e vamos colocar na nossa também. Porque os achados do Mar Morto foram encontrados no ano de 1947 a 1950. E ele está escrito em aramaico antigo, datado de 150 a 250 antes de Cristo. Não é da época de Enoque. E mais, se eu não posso aplicar, se eu